Povo do segundo ano, que bom tê-los aqui comigo. Bom, por mais que não pareça, mas aqui é o professor Thiago Souza, tá? Um visual meio diferente, tentando me esconder de vocês, mas não tem jeito mesmo, com um penteado diferente vocês estão me encontrando. Bom, que bom! Deixa eu aqui dar o meu olá oficial e dar continuidade nas nossas aulas de matemática. Junto com os meus recados, estou enviando para vocês para o livro didáticos. Isso se você não tiver com ele, se você já não foi pegar lá no colégio, tá ok? Tem informações a mais daquilo que eu estou passando aqui, que vão ser valiosíssimas para você. Inclusive exercícios, tá? Para você treinar, porque sem treino, matérias de exatas, física, matemática, química, você não vai aprender, tem que repetir. E eu te entregar assim nesse formato à distância é cansativo, tá? Se fosse presencial, eu ia te encher de exercício. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Já é difícil tá desse jeito, né? Depende muito mais de você. Então se esforce, tá ok? Meus recados de sempre, já deu um, né? Que é o livro didático. E o outro é a respeito de dúvidas, que é o WhatsApp, tá? Não esqueça, estou ali à disposição de vocês. Plantão de dúvidas às quintas-feiras de 13 às 17, enquanto não mudar isso, né? E, no caso de emergência, nós podemos marcar uma aula online pelo Google Meet. Trigonometria. Bom, já vimos a questão das relações trigonométricas, seno, cosseno. Vimos a lei dos senos, lei dos cossenos na aula anterior. Isso pensando em triângulos, né? No triângulo retângulo a gente viu as relações e quando foi um triângulo qualquer, as duas leis, seno e cosseno. Só que aqui a gente vai precisar começar a mexer, primeiramente, antes de irmos para o ciclo trigonométrico, precisamos ter umas noções sobre arcos e ângulos. De repente, rememorar o ensino fundamental aqui, né? Será que ia chegar esse tempo de novo na vida de vocês? Com certeza. Muito bem. Bom, então bora trazer algumas definições sobre arcos e ângulos, já que a gente já está até mexendo com ângulos ali, mas aqui a gente está fazendo a conferência desses dois. Então imagina que eu tenho uma circunferência, tá ali no desenho, com um centro O e vou arranjar dois pontos em cima dessa circunferência, que no caso seriam os pontos A e B. Bom, na própria circunferência eu consigo reconhecer dois arcos. O primeiro deles seria o arco que passa pelo ponto X. Dá para perceber? Então, entre A e B eu tenho dois arcos. Um é menor, tá? Que eu vou até colocar aqui. A gente simboliza esse arco assim, olha. Seria um arco AXB. E coloco o símbolo de arco por cima dele. Então esse é um arco que tem extremidades A e B passando por X. Mas eu também tenho o arco maior, que eu vou representar assim, olha, AYB, também com o nosso símbolozinho de arco por cima dessas letras representativas. Muito bem. Eu tenho algumas situações bem específicas, tipo assim, se os dois forem, esses dois pontos são simétricos em relação ao centro O, esse segmento AB, não sei se você lembra disso, tinha que lembrar, nós chamamos de diâmetro da circunferência, que é justamente uma corda que passa, que une dois pontos da circunferência e passam pelo centro. Isso nós chamamos de diâmetro. Então ele acaba formando duas semicircunferências, ou, por que não colocar aqui, um arco de meia volta, né? Porque tanto o A para B, para qualquer um dos dois lados, ele vai ser o mesmo tamanho. Então eu tenho meia volta de arco aqui, certo? Uma outra situação também interessante seria a coincidência desses dois pontos, no caso A e B. Então, se os dois acabam coincidindo, ou seja, estão incidindo no mesmo ponto, eu tenho duas situações. Ou eu tenho um arco de uma volta, porque ele saiu de A e deu a volta completa e terminou em A,
Ou a segunda situação, eu tenho um arco nulo, ou seja, ele não deu a volta, ele já estava encostado justamente na... Imagina aqueles dois pontos A, que eu fui aproximando tanto, essa parte externa foi ficando grande, ao tal ponto de transformar em uma completa, e esse ficou tão pequeno que ele se anulou, tá? Eu penso que não há dificuldade em você entender isso aqui. Agora, o que é interessante a gente perceber? Que esse mesmo arco AB, ele forma lá no centro da circunferência o que nós chamamos de ângulo correspondente ou um ângulo central, tá? Ali tem um ângulo central, que eu tenho uma forma de representar esse ângulo central. Aqui no caso, pensando que eu tenho esse arco AB, Tiago, e cadê o ponto central? Não, calma. Normalmente, se a gente representa só por dois, normalmente, a gente está considerando o menor arco entre aqueles dois pontos. Então, esse maior, a gente teria que colocar um ponto a mais, uma letra a mais ali para definir. Então, mas aqui eu tenho um ângulo que nós chamamos de AOB. AOB, certo? Esse aqui é o ângulo central correspondente ao arco AB. Ângulo central AOB correspondente ao arco AB. Muito bem? Mais informações. Bom, temos um termo chamado, dois termos na verdade, medida de um arco e comprimento de um arco. São coisas diferentes. Bora analisar aqui primeiro a medida do arco. Então, você está vendo ali, na primeira figura, um arco AB. Dá para perceber que ele é um ângulo obtuso, né, maior que 90 graus. Lembrei da minha filha que está estudando isso agora, no 5º ano. E aqui eu posso dizer o seguinte, que a medida desse ângulo AOB, no caso aqui, seria 120 graus, tá? Se eu pegasse um transferidor. Então, dizemos que o arco AB mede 120 graus. O arco AB mede 120 graus. A mesma medida do ângulo. Deu para entender? No caso ali, pensa nesse ângulo. Deixa eu me afastar daqui. A medida daquele ângulo ali, do ângulo DOC, aqui seria 45 graus. Então, esse meu arco CD, ele também tem uma medida de 45 graus. Por quê? Quando nós dizemos a medida do arco, deixa eu passar para cá, que é o item que a gente está estudando. Medida do arco, ele é uma grandeza angular, tá? Uma grandeza angular. Então, quando eu quiser a medida de um arco, lembre disso, eu vou ver quantos graus ele está medindo. Porque eu tenho uma segunda, né? Se tem a medida do arco, nós também temos o comprimento do arco. Bom, nesse caso, o comprimento, ele não é uma medida angular, ele é uma medida linear. É como se eu pegasse aquele arco e cortasse e esticasse e medisse o comprimento daquela linha, vamos dizer assim, tá? Então, imaginando aquele arco já retilíneo, ou retificado, eu vou medir aquilo ali e esse seria o comprimento do arco. Você deveria lembrar do comprimento de uma circunferência que é 2πr, tá? É como se a gente vai medir, a gente vai cortar a circunferência, abrir e medir. Aquilo ali vai dar 2πr. Daqui a pouco a gente traz essa ideia novamente aqui para nós. Bom, nós temos para ângulos unidades de medida.